Agora ficou melhor, né? Bom, vamos lá. A gente estava falando nas últimas aulas sobre o totalitarismo. O totalitarismo, como o próprio nome já diz, ele trata de uma ideia onde o Estado tem total controle sobre a vida dos indivíduos. Isso nós vimos na nossa primeira aula. O Estado vai controlar a economia, vai controlar a imprensa, ele vai controlar as pessoas, tudo vai estar sob o controle do Estado. Na nossa aula número 2, nós tratamos do fascismo. O fascismo é uma forma de totalitarismo. Qual que vai ser a diferença aí do fascismo para o totalitarismo, entre aspas, puro? O fascismo ele vai reunir dois novos componentes. Ele vai falar de um passado glorioso, mágico, idealizado. O fascismo está falando, no caso da Itália, dos romanos, e ele está projetando um futuro, reconstruir o Império Romano. Então você pega todos aqueles elementos do totalitarismo e junta mais dois. Você tem um passado glorioso, bonito, maravilhoso na visão deles, tá? E você tem um futuro que é o que eles querem atingir. E eles vão utilizar do totalitarismo, do controle de tudo pelo Estado, para atingir esse futuro glorioso. Então, vocês vão perceber nessa nossa terceira aula que vai acontecer um processo muito semelhante na Alemanha. A Alemanha vai ser aí uma das nações derrotadas na Primeira Guerra Mundial, tá? Ela vai sofrer um colapso tanto social quanto político e econômico. E a Alemanha, que no final do século XIX, no começo do século XX, era como se mais ou menos fosse os Estados Unidos hoje, é um país extremamente rico, extremamente bem sucedido, onde todos tinham grandes perspectivas. Esse país ele vai ser destruído pela Primeira Guerra Mundial. E através dessa destruição vai gerar um movimento de rancor, de revolta muito grande dentro da sociedade alemã. E o nazismo, principalmente em torno da figura do Hitler, ele vai conseguir catalisar, pegar essa raiva, esse rancor, esse desespero do povo alemão e reunir em torno de uma ideia nacional. Então ele vai pegar a base do totalitarismo, tudo sob o controle do Estado, vai pegar as ideias do fascismo de buscar no passado idealizado, naquele passado que eles imaginavam que fosse daquela forma, para atingir um determinado futuro. Quais vão ser aí as grandes chaves para a compreensão do nazismo? São esses dois conceitos: o antissemitismo, isso é, a raiva aos judeus, e o pan-germanismo. Na visão dos alemães, e principalmente aí dos membros do partido nazista, os judeus eles faziam parte de uma espécie de uma conspiração internacional, formada aí tanto por comunistas quanto por capitalistas, que tinham como objetivo destruir os alemães. E essa destruição dos alemães ela não se dava apenas no aspecto militar, né? Não era uma questão só de invadir a Alemanha, atacar cidades e assim por diante. Eles estavam falando de uma destruição cultural, de uma destruição num sentido absoluto. Como se os alemães fossem um obstáculo para um projeto de poder que o povo judeu teria. Tá? Então os alemães eles vão desenvolver um ranço, vamos colocar dessa forma, dos judeus. E o que o partido nazista vai fazer? Ele vai alimentar esse ranço dos judeus através do movimento antissemita. Na visão dos nazistas, os judeus eles vão ser aí o pivô, né? São eles que vão congregar através do dinheiro, isso é, do sistema financeiro internacional, a qual haviam vários banqueiros que eram de origem judaica, essa forma de destruição da raça alemã. Além disso, nós temos aí o conceito do pan-germanismo. Tá? Isso daí vigorava na Europa desde o século XVIII. Vai ganhar muita força no século XIX com a formação da Alemanha como país. A Alemanha ela vai se formar como país em 1871, sob liderança de um reino, que era o Reino da Prússia. Ela vai conseguir fazer isso através de uma série de guerras. Tá? E os prussianos eles justificavam as suas conquistas militares em torno da ideia de construir um país de alemães para alemães. Tá? Então a ideia do pan-germanismo
nada mais é do que unificar todos os povos que têm uma cultura em comum alemã sob um governo alemão. Então, vamos colocar de uma forma bem simples. Dentro da Europa, há vários países que têm costumes, o idioma muito parecido com o dos povos alemães. A gente pode citar algumas regiões da Bélgica, da Holanda, Luxemburgo, Suíça, Áustria, regiões da Polônia, República Tcheca. Todos esses países eles têm uma série de similaridades com os povos alemães, tanto em termos culturais, a forma com que eles se vestem, as comidas que eles comem, o idioma que eles falam, muito parecido. Qual que era a ideia dos alemães? Juntar todos esses povos num único país. Os alemães eles entendiam que quanto maior fosse o seu país, quanto mais alemães houvesse dentro da Alemanha, mais forte ela seria. E maior seria a capacidade de resistência dela contra esse projeto que eles imaginavam que havia contra eles desde a Primeira Guerra Mundial. Então, o que o Hitler vai fazer? De uma forma bem resumida. Ele vai assumir o poder na Alemanha com uma determinada ideia. Qual era a ideia? Resgatar o passado, aquele momento da Alemanha antes da Primeira Guerra Mundial, onde estava todo mundo rico, todo mundo se dando bem, todo mundo good vibes. Reunir todos os povos alemães dentro dessa grande Alemanha, a gente vai ver isso na próxima aula, que é uma ideia do pan-germanismo, para que ela pudesse resistir ou combater os semitas, isso é, a conspiração que eles imaginavam que os judeus tinham contra os povos alemães. Tá? Então, grava bem isso daí. A ideia do pan-germanismo é a ideia de que todos os povos alemães, todos os povos que têm uma cultura alemã, devem permanecer dentro de um governo único alemão. Essa é a justificativa do Hitler para as invasões da Segunda Guerra Mundial. E o antissemitismo, que vai levar ao Holocausto, isso daí, isso é, o assassinato sistemático aí da população judaica na Europa, ele vai ser alicerçado dentro dessa ideia de que os judeus eles fazem parte de uma conspiração internacional que vai juntar aí vários grupos que tem como objetivo acorrentar a Alemanha, atacar especificamente os alemães, porque eles estavam aí na vanguarda da época. Uma coisa que vocês podem verificar é a tabela periódica de química. A tabela periódica é uma tabela onde tem todos os elementos químicos. Na tabela periódica, além da sigla, do elemento químico que está lá sendo abordado, tem uma bandeirinha assim do lado, que é a nacionalidade que descobriu aquele elemento químico. A grande maioria dos elementos químicos foi aí descoberta ou classificada no século XIX. Vocês vão ver que um número enorme de elementos químicos da tabela periódica vai ser descoberto ou classificado por cientistas alemães. Os alemães eles eram aí os grandes dos grandes movimentos de vanguarda científica do período. Só se faz ciência quando se tem dinheiro. Então, se a ciência deles estava na vanguarda, é porque estava tudo dando certo. Você vê que no Brasil a gente tem tão pouca ciência, nós somos um país extremamente pobre. Lembra sempre que a gente vende pé de alface para comprar celular. Beleza? Então, façam os exercícios aí. Prestem bem atenção nesses conceitos. Se vocês tiverem mais dúvidas, eu sei que esse formato que a gente tem aqui, ele é muito menor do que nós teríamos na sala de aula. Eu sei que esse é um assunto que vocês têm muito interesse, Tem vários alunos aí que têm perguntado sobre isso desde o 7º ano, e eu prometia tanto que a gente ia tratar disso no 9º, e a gente, no fim das contas, não está tendo tempo de fazer isso de uma forma pormenorizada. Então, eu sugiro que vocês façam pesquisas fora do ambiente escolar, Aliás, nesse momento só tem fora do ambiente escolar, mas que vocês procurem sobre esses conceitos na internet. Há várias videoaulas muito boas, há documentários, principalmente tratando sobre a ideia do antissemitismo, dessa raiva que os alemães, principalmente os nazistas, eles vão ter do povo judeu, que vai culminar no Holocausto. Tá bom? Então, encerrando essa aula de vocês, uma boa semana.